Meus amados irmãos, nesta manhã, nós vamos daqui a pouco partir o pão, repartir o cálice também, comermos e bebermos do corpo e do sangue do Senhor, não literalmente, mas espiritualmente, memorialmente, né? Porque Jesus disse: fazei isto, o que, irmãos amados? Em memória. Né? Então, este pão e este cálice são a memória, a lembrança viva, a lembrança real da carne do Senhor Jesus, do sangue do Senhor Jesus, que foi rasgado e derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Meus irmãos, e nesta manhã, com a ajuda de Deus, nós vamos meditar sobre Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante, onde o autor da carta aos Hebreus, até o capítulo 9, ele fala até o capítulo 10, versículo 18, ele fala dos sacrifícios do Antigo Testamento. Ele mostra como era a liturgia, ele mostra como era que acontecia na velha aliança. E quando chega no capítulo 9, capítulo 10, versículo 19, o apóstolo, ele fala do que significa para nós, o que Cristo fez, cumprindo todo aquele ritual. Aquele ritual apontava para quem? Todo aquele ritual, aquela liturgia, apontava para uma pessoa. Quem era? Cristo. Cristo Jesus era a pessoa que aqueles rituais e aquela liturgia apontavam. E aqui agora o autor da carta aos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele aqui pega, depois que ele falou do tabernáculo, depois que ele falou do templo, ele mostra que no antigo templo havia um empecilho, havia obstáculo. No antigo tabernáculo havia barreiras, havia cortinas, os irmãos estão lembrados? E depois no templo havia pátios. E aquelas múltiplas barreiras, aqueles múltiplos pátios, havia o pátio dos gentios, havia o pátio das mulheres, havia o pátio dos homens, e depois havia o altar do lado de fora e a pia de lavar-se do lado de fora, e do lado de dentro do santuário tinha a primeira sala, que era chamada lugar santo. E ali naquela primeira sala, o povo já não entrava. Só quem entravam eram os sacerdotes. E eles entravam de manhã e eles entravam à tarde. E ali eles ofereciam o sacrifício e entravam no lugar santo, depois que ofereciam o sacrifício da manhã, depois que ofereciam o sacrifício da tarde, mas o povo nunca tinha direito de entrar. Nem no lugar santo, e nem no lugar o quê, irmãos? Santíssimo, o santo dos santos. O povo não tinha direito de entrar, nem no lugar santo, e nem no santo dos santos. No lugar santo, só quem entravam eram os sacerdotes. Só quem entrava eram os sacerdotes. E no lugar santíssimo, só quem entrava era quem, meus amados irmãos? O sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de muitos holocaustos, depois de muitos sacrifícios, depois de muito derramamento de sangue. Os irmãos sabem que havia uma cortina grossa, não era uma cortinazinha de tecido fino. Segundo Flávio Joséfo, a cortina, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, era da grossura do punho da mão de um homem, cerca de mais de 10 centímetros. O tecido, a espessura do tecido, era um tecido grosso, era um tecido espesso. E só quem podia entrar ali era o sumo sacerdote, atravessar aquela cortina uma vez por ano, com a mão, com a tigela de sangue, uma bacia, e entrava lá para aspergir o propiciatório.
e o povo do lado de fora. O povo no pátio das mulheres, no pátio dos homens, no pátio dos gentios, que era o mais longe, e ninguém podia entrar. Aí o autor da carta aos Hebreus, ele diz que quando Cristo veio, Cristo rompeu essa barreira. Através da sua morte, através do seu sangue, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Aí agora o autor da carta aos Hebreus, ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aleluia. Ele diz que na nova aliança não tem mais barreira. O autor da carta aos Hebreus diz que na nova aliança não existe mais empecilho. Depois que Cristo morreu, depois que Cristo derramou sangue na cruz do Calvário, depois que Cristo fez a expiação pelos nossos pecados, não tem mais pátio dos homens, não tem mais pátio dos gentios, não tem mais pátio dos homens, não tem mais pátio das mulheres, não tem o lado de fora, não tem mais o lugar santo, mas todos podemos entrar no lugar santíssimo. Não tem mais barreira. Glória a Deus. Irmão, que coisa maravilhosa. A Santa Ceia é para a gente celebrar chorando. A Santa Ceia, que é a memória do Calvário, é para a gente celebrar com lágrimas nos olhos, porque representa a morte do Senhor, representa o corpo do Senhor que foi rasgado, representa o sangue do Senhor que foi derramado, e através daquela morte, através daquele sangue, todas as barreiras foram rompidas para nós nos aproximarmos de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Agora nós temos o quê? Ousadia. Ousadia quer dizer atrevimento. Ousadia quer dizer intrepidez. Ousadia quer dizer uma pessoa muito adiantada, vamos assim dizer, não é? Nós temos agora esta ousadia, este atrevimento de entrar na presença de Deus sem barreira, sem dificuldade, sem obstáculo, através do sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Aleluia. E aqui o autor, que não sabemos quem foi, alguém diz que foi Paulo, mas não há evidência na carta. Ele diz: pelo novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Eu fui ler em outras Bíblias, e outras traduções diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou. Aleluia. Umas dizem consagrou e outras dizem inaugurou. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus deu o brado, a Bíblia diz que ele abriu um novo e vivo caminho. Glória a Deus. Por que novo? Por que novo? O novo substitui o quê, meus amados irmãos? O velho. Substitui o antigo. No Antigo Testamento era o caminho velho, era um caminho que não tinha passagem, era um caminho que não tinha entrada, era um caminho que tinha obstáculo. Mas agora, com a vinda de Jesus, foi inaugurado, foi aberto um novo. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus. A morte de Jesus no Calvário nos abriu um novo. Significa que agora nós não temos mais o Velho Testamento, os seus rituais, as suas festas, porque aquilo ali eram coisas do passado. Aquilo ali eram coisas provisórias, temporárias. Aquilo ali era até que Cristo viesse. Infelizmente, algumas igrejas, mais ou menos há uns 30, 40 anos, veio uma moda de trazer de volta para a igreja o velho caminho. Aleluia! Não sei se os irmãos estão lembrados, mas voltou a Arca da Aliança, né? Muitas igrejas evangélicas trouxeram de volta a Arca da Aliança. E tem até igreja que faz procissão com a Arca da Aliança, gente vestida de levita,
com aquelas roupas antigas do Antigo Testamento, e eles entram na igreja, e aquela solenidade, e eles botam a arca na frente, e eles acreditam que aquela arca que eles trouxeram tem poder, eles acreditam que aquela arca tem influência, tem força, mas o apóstolo disse, pelo novo e vivo caminho. Quem pode dizer glória para Deus? É por isso, irmãos, que eu não gosto de colocar castiçal aqui na igreja, em cima da mesa do altar, aquele candelabro de 7 braços. Não, por quê? E nem gosto de arca da aliança na igreja, porque isso aqui é o velho caminho. Glória a Deus, eram tipos, eram figuras, eram sombras. Louvado seja Deus. Mas o autor da carta aos Hebreus diz que nós temos ousadia para entrar no santuário por um novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou ou nos inaugurou. Glória a Deus. Lá na cruz do Calvário, na nossa Bíblia diz consagrou, mas em outras versões dizem inaugurou. Aleluia. Ô irmão, que coisa maravilhosa. Se não fosse isso, hoje você nem igreja podia ter aqui, nem templo poderia ter aqui, só podia ter um templo onde? Vocês sabem onde era o único lugar que poderia ter um templo? Em Jerusalém. Só lá no Monte Moriá, lá em Jerusalém, é que poderia ter um templo. E quem era que poderia ir para lá? Quem de nós teria condições financeiras? Quão poucos de nós teríamos condições financeiras de fazer uma peregrinação a Jerusalém? Mas agora você não precisa. Se você puder ir, vá. Se você puder, tiver dinheiro, cadê a Lisete? Glória a Deus, ela hoje não veio, né? Já vou fazer uma propaganda dela. E ela faz umas caravanas para Israel. Quem puder ir, vá. Agora, para ser salvo, não. Porque foi inaugurado um novo e vivo caminho. Quem pode dizer glória para Deus por isso? Para ser salvo, não precisa mais ir em Israel. Para ser salvo não precisa mais ir ao templo. Para ser salvo não precisa mais a arca da aliança. Para ser salvo não precisa mais o altar do holocausto. Para ser salvo não precisa mais o altar do incenso. Para ser salvo não precisa mais a menorá de 7 braços. Para ser salvo não precisa mais o pão da proposição. Para ser salvo não precisa mais de um boi, não precisa mais de um cordeiro, não precisa mais de um carneiro, nem de um bode. Por quê? Porque no Calvário foi inaugurado um novo e vivo caminho. Louvado seja o nome de Deus para sempre, igreja. Aleluia. Hoje não é mais arca da aliança, hoje não é mais candelabro de ouro, hoje não é mais altar de incenso, hoje não é mais mesa do pão da proposição. Hoje é Cristo Jesus, que é o novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou. Aleluia. Que maravilha, irmão. Glória a Deus para sempre. E diz aqui, pelo novo, agora tem uma observação, e vivo caminho. Por quê? Porque no Antigo Testamento, os animais morriam e ficavam o quê, irmãos? Mortos. No Antigo Testamento, as pessoas morriam, os animais morriam e não ressuscitavam. Mas o Cristo, o verdadeiro Cordeiro, ele morreu, mas ao terceiro dia, foi o que aconteceu, meus amados irmãos? Ressuscitou. Por isso que a salvação é por um novo e vivo. Aleluia! No Antigo Testamento, o boi morria, ficava morto. A ovelha morria, ficava morta. O cabrito morria, ficava morto. O cordeiro morria, ficava morto. Mas na nova aliança, o cordeiro morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Aleluia. Novo e vivo. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, não precisamos mais de rituais, não precisamos mais de aspersão, não precisamos mais de derramamento de sangue, não precisamos mais de bodes, não precisamos mais de cordeiros, não precisamos mais de arca da aliança, não precisamos mais de propiciatório, porque na cruz foi inaugurado, foi consagrado um novo e vivo caminho.
Aleluia. Um novo e vivo caminho que ele nos inaugurou, ou como diz a Bíblia corrigida, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém. Os irmãos estão lembrados que havia o que no tabernáculo? Havia o que no templo? Um grosso véu, uma grossa cortina. E vê se vocês aprenderam. Joséfo diz que essa cortina não era um tecidozinho. A cortina não era um tecidozinho assim fino, não. Era um tecido grosso. Quem está lembrado quantos centímetros? 10 centímetros de espessura. Olha, um pano com 10 centímetros de espessura é um pano grosso, é um pano espesso. Aleluia. Isso fala que era difícil de passar. Uma cortina, irmãos, imagina uma cortina, quanto pesava. Eu até li um tempo desse, mas esqueci, e não vou ser temerário para não dar um número exagerado. Mas o peso daquela cortina era imenso. Irmão, imagina uma cortina num lugar grande, alto, de 10 centímetros de espessura. Irmão, era uma cortina grossa e pesada. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela cortina, ela representava o corpo de Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquele véu grosso representava o corpo de Cristo. Aquele véu grosso representava a carne de Jesus, que precisava ser rasgada, que só podia entrar se o véu fosse rasgado. Vocês estão lembrados quando Cristo morreu? Lá em Mateus, só quem diz isso, salvo o melhor juízo, é Mateus, não sei se Marcos diz, que quando Jesus deu o brado na cruz, foi que aconteceu, irmão, o véu do templo, o véu que estava no santuário, o que foi que aconteceu com aquele véu, irmão? Rasgou-se, e rasgou-se de cima para baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. E interessante que Jesus estava na cruz, Jesus estava com as mãos furadas, Jesus estava com os pés furados, e por último veio o soldado romano e meteu o que no peito de Jesus, irmão? Uma lança. Então o corpo de Jesus furado, o corpo de Jesus rasgado, representa o véu. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o que era que estava dentro daquele corpo? Dentro do corpo de Jesus estava a divindade. Deus encarnado estava ali dentro daquele corpo. Louvado seja Deus. E para que aquele Deus se manifestasse, e para que aquele Deus se aparecesse, e para que aquele Deus fosse aberto para o povo, foi preciso que a carne fosse rasgada. Aleluia, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, que ele nos inaugurou, isto é, pelo véu, que é a sua carne. Oh, aleluia. Irmão, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Aleluia, a nossa salvação foi Jesus quem fez, foi Jesus quem inaugurou, foi Jesus quem rasgou. Louvado seja Deus. Foi Jesus quem se ofereceu como vítima, foi Jesus quem se ofereceu como holocausto. E agora, já que ele foi rasgado na cruz, o caminho para Deus, o caminho para a salvação, o caminho para o céu foi aberto para mim e para você. Aleluia. Novo e vivo caminho. Por que vivo? Vê se vocês aprenderam. Eu vim aprender isso hoje pela manhã. Aleluia. Eu não sabia, eu já preguei novo e vivo caminho, mas eu não entendia. Glória a Deus. E hoje eu cheguei e entendi, glória a Deus, que novo, porque o velho foi o quê? O velho caminho foi o quê, irmão? Foi retirado, que eram os sacrifícios. E vivo por quê? Porque o cordeiro morreu, mas ao terceiro dia o que, irmãos? Ressuscitou. Vocês podem dizer glória a Deus por isso. Pela sua carne. E o versículo 21 diz: e tendo um grande o que, irmão? Sacerdote sobre a casa de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós temos hoje um grande sacerdote.
Não é um sacerdote qualquer, é um grande sacerdote. Aleluia. Você não precisa mais de ninguém. Você não precisa, para você entrar na presença de Deus, para você ser aperfeiçoado, você precisa de pastores. Aleluia. Pastor, eu preciso de pastor? Precisa. Eu preciso de pastor? Preciso. Porque qual é a função dos pastores? A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento. O pastor na nova aliança, a função dele é aperfeiçoar os santos. Por exemplo, se não tivesse esse culto hoje, se não tivesse essa doutrina, se não tivesse um pastor aqui ministrando, você ia faltar o aperfeiçoamento. Então, nós não estamos aqui para introduzir você no santuário. Nós não estamos aqui para levar você a Deus. Nós estamos aqui para lhe aperfeiçoar pela palavra, pela revelação, pelo esclarecimento. Agora, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, que pode pegar você pela mão e levar para dentro do Santo dos Santos, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo um grande sacerdote, aleluia, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é ele? Diga o nome dele, por favor, irmão. Jesus. É o grande sacerdote, aleluia, é o sumo sacerdote que não entra sozinho. Ele entrou, mas ele nos leva. Ele entrou, mas ele nos arrasta consigo. Ele entrou no Santo dos Santos, mas brevemente nós estaremos no Santo dos Santos celestial, porque ele é o grande sumo sacerdote que nos leva para Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não sou eu que posso levar você para Deus. Não é o pastor Herman. Não são os demais pastores. Só tem um sumo sacerdote que pode nos levar para Deus. Pode nos arrastar para dentro do Santo dos Santos. É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Aí ele diz aqui, versículo 27... Versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, aleluia. Eu gostaria que você colocasse na NVI, glória a Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Por favor, se for possível, coloque na NVI ou qualquer outra tradução, se porventura for difícil. Como é que diz assim, na NVI? Assim, o que, irmãos? Aproximemo-nos de Deus com um coração, que, irmãos? Sincero, aleluia. Oh, irmãos amados, prossiga. Assim aproximemo-nos de Deus, volta um pouquinho. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Prossiga. Porque o nosso coração foi purificado de uma má consciência e o nosso corpo lavado com água pura. Você pode dizer amém, irmãos amados? Olha, volta um pouquinho para cá, volta o tema. Porque nosso coração, vamos dizer, volta um pouquinho. Assim, aproximemo-nos de Deus. Aleluia. Já que Jesus morreu, já que Jesus derramou sangue, já que o véu do seu corpo foi o quê? O véu do seu corpo foi o quê, irmãos? Rasgado. Aí o autor da carta aos Hebreus diz, assim, aproximemo-nos de Deus. Aleluia. Antes não podia se aproximar. Antes Deus era longe. Antes Deus era distante. Antes Deus não podia você chegar perto. Mas agora o autor da carta aos Hebreus diz, agora aproximemo-nos. Irmão, nós temos que ter comunhão com o Senhor. Ser cristão, ser crente, é uma aproximação de Deus. É você ter liberdade. É você ter comunhão com Deus. É você viver perto de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração, o que, meus amados irmãos? Sincero. Aleluia. Glória a Deus. O que quer dizer a palavra sincero? Os irmãos sabem o que quer dizer a palavra sincero? Eu acho que eu já expliquei aqui outras vezes. A palavra sincero vem do latim. Latim sincero quer dizer sem cera. Por quê? Porque no mundo latino, no mundo grego-romano,
As pessoas compravam muitas estátuas. Os jardins eram enfeitados de estátuas, as casas eram enfeitadas de estátuas, e as estátuas, elas eram de mármore. E existia o mármore de primeira, existia o mármore de segunda, e existia o mármore de terceira. E os mármores de terceira, eles eram cheios de defeitos, eles eram cheios de porosidade, cheio de buraquinho, glória a Deus. E o que era que as pessoas faziam para tapear os clientes? Eles pegavam pó de mármore, botavam na cera quente, aí derretia e botavam um corantezinho da cor de mármore. E o que era que eles faziam, irmãos? Eles passavam nos buracos, glória a Deus, e tapavam os buracos. E as pessoas pensavam que a estátua era boa, pensavam que a estátua era de verdade mesmo. Era tão bem feita a cera com pó de mármore que tapeava as pessoas. Só que as estátuas, elas eram vendidas na sombra, elas eram vendidas dentro das tendas do mercado. E quando a pessoa levava para casa, que botava no jardim a estátua, aquelas estátuas de jardim, que era o que acontecia com o sol quente, irmão? A cera derretia e os buracos, as porosidades apareciam. E a pessoa dizia: fui enganado. Comprei uma estátua pensando que era de mármore bom, e era de mármore ruim, era de mármore de péssima qualidade, e eles, para tapear, colocaram o quê, meus irmãos? Cera. Então, as pessoas, quando iam comprar estátuas no mundo greco-romano, eles diziam consiere ou sincere. Aleluia. Consiere quer dizer com cera. E sincere, sem cera. Então, sincero vem de sincere em latim, que quer dizer sem cera. Aleluia, quer dizer sem fingimento, sem hipocrisia, sem tapiação. Aleluia. Então, uma pessoa sincera é uma pessoa que não tem cera. Uma pessoa sincera é uma pessoa que não tem o que esconder. Uma pessoa sincera é aquela pessoa que ela é no sol quente e ela é na sombra. Aleluia. É a mesma coisa. Louvado seja o nome de Jesus para sempre nesta noite. Então, irmão, depois que você aceitou Jesus, Jesus abriu o caminho para você, Jesus morreu por você, Jesus rasgou o véu da sua carne para você passar. Jesus, ele fez tudo. Aí agora o apóstolo diz que nós cristãos, nós que fomos beneficiados pela sua morte, nós que fomos comprados pela sua morte, nós que fomos comprados pelo seu sangue, nós que agora temos acesso a Deus, agora temos que nos aproximar dele com um coração que, irmãos, sincero. Quem diz aleluia para Jesus, irmão? Aí é onde a coisa aperta. Aleluia. Porque muita gente quer somente ser salvo, quer somente os benefícios do Calvário, quer somente a graça. Mas esquece que depois de salvo, depois de perdoado, depois de lavado, depois que o caminho foi aberto, depois que você tem direito a Deus, depois que você tem direito à salvação, o Senhor exige que você se aproxime, mas se aproxime com um coração sincero. Nessa Bíblia diz verdadeiro. Nessa Bíblia corrigida diz verdadeiro, mas nas outras Bíblias dizem um coração sincero. Aleluia. Oh, irmãos, que coisa gloriosa. Nós devemos pedir ao Senhor essa graça. Senhor, me dá sinceridade, que eu não seja um hipócrita, que eu não seja um fingido, louvado seja Deus, que eu não seja um crente com cera, um crente com tapiação, aleluia, mas que eu seja o mesmo crente no comércio, que eu seja o mesmo crente viajando, que eu seja o mesmo crente onde me hospedo, que eu seja o mesmo crente, aleluia, onde eu trabalho, que eu seja o mesmo crente em qualquer lugar. Senhor, eu quero ser um crente sem tapiação, eu quero ser um crente sem cera, eu quero ser um crente verdadeiro, eu quero ser lavado realmente no sangue do Senhor Jesus Cristo. Nos aproximemos com um coração sincero. Eu sinceramente, irmãos, eu digo a vocês diante de Deus, eu tenho orado: Senhor, não deixe eu ser um hipócrita. O que é o hipócrita? É aquele que aparenta uma coisa,
mas é cera, não é verdade, é cera tapando os buracos. E o Senhor, Ele diz assim pela boca do apóstolo: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Deus está falando conosco nesta manhã. Jesus morreu por você, Jesus foi rasgado por você, Jesus foi vilipendiado por você, Jesus pagou o preço por você, a porta está aberta para você, Deus está de braços abertos para você, não existe mais véu, não existe mais barreira, nós temos hoje um novo e vivo caminho para nos aproximarmos de Deus, mas Ele exige de nós que nós nos aproximemos com o coração sincero. Aleluia. Oh, glória seja dada a Jesus. Talvez você diga: pastor, mas eu errei, pastor, mas eu pequei, pastor, mas eu sinto que tem alguma falha na minha vida, eu sinto que tem algum pecado. Mas nessa manhã a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Aleluia. Não é porque você pecou, não é porque você falhou que você está amaldiçoado para sempre. Existe uma denominação que se diz evangélica, e lá quando o crente comete uns certos tipos de pecado, a pessoa é excluída para nunca mais voltar. Não sei se vocês sabem que existe uma denominação evangélica, até pentecostal, que ensina isso. Se você pecar, você é excluído. Alguns tipos de pecados, eles fazem uma classificação: esse é perdoado, esse não é, esse é perdoado, esse não é, esse é perdoado, esse não é. A minha Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quem pode dizer glória para Deus? E a partir de hoje, com a ajuda de Deus, você pode ser um crente se chega a Deus com o coração sincero. Aleluia. Com o coração sincero. Aleluia, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Bota na Bíblia NVI, por favor. Porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má. Aleluia. Irmão, o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele purifica os nossos corações. Ele aplica em nós o sangue de Jesus, tendo os corações purificados de uma má consciência e o corpo lavado com água pura, água limpa. Pastor, qual é a água limpa? Qual é a água pura? Quando eu não era evangélico, eu era de uma religião que na entrada da igreja tem uma baciazinha de pedra, de mármore, geralmente, pendurada na coluna da igreja, na entrada, e a gente pegava aquela água, disse que aquela água é benta, e aí eu pegava e eu dizia: meu Deus, me ajude, que essa água purifique meus pecados. E eu fazia, botava o dedo e fazia, e glória a Jesus, para ver se purifica. Mas não é aquela água não, irmão. Aquela água não limpa pecado não. Aquela água não entra na alma. Aquela água não purifica. Aquela água é uma água qualquer. É uma água que alguém fez uma oração. Mas qual é a água pura? Qual é a água que entra em nós? Qual é a água que nos lava verdadeiramente? Qual é a água que nós mergulhamos e nós saímos lavados? Vamos ver em Efésios, capítulo 5, versículo 26. Efésios 5 e 26. Tem uma coisa maravilhosa para nós. Efésios 5 e 26. Todo mundo leia. 1, 2, 3. Tendo a purificação pelo lavar da água por meio da palavra. Para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água por meio de quê, meus irmãos? Qual é a água que o Espírito Santo está se referindo? Não é a água do São Francisco, não é a água da BRK, não é a água da Águas do Sertão, não é a água da chuva, não é a água do poço, é a água da palavra. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ouve a palavra, mais a sua alma é lavada, porque a palavra é a única água que vai na divisão da alma e do espírito.
Se você quer sua alma purificada, você tem que entrar na água da palavra, mergulhar na água da palavra. Esse ano que vai chegar, não espere para o dia 1º de janeiro, comece hoje a mergulhar nas águas da palavra. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouve a explicação bíblica, quanto mais você vem ao culto de doutrina, quanto mais você vem à escola bíblica, quanto mais você vem ao estudo bíblico, mais a água da palavra vai lhe lavando. Tendo os corações purificados com água limpa, da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Aleluia. Água pura é a palavra de Deus, irmãos. Nós temos que ler a Bíblia todo dia. Nós temos que ouvir estudo bíblico todo dia. Nós temos que ouvir doutrina todo dia. Nós temos que ter a palavra todo dia, para que essa palavra penetre na nossa alma e nos lave com água limpa. Aleluia. Mas, irmão, não dá tempo de falar no 23. Eu vou dar um pulo para o 24, que diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu pediria, deixa eu ler nessa daí. Importemo-nos. Olha, irmão, interessante. O evangelho não é só teoria. O evangelho não é só filosofia. O evangelho é prática. Se você diz que é lavado no sangue de Jesus, se vocês diz que é cristão, eu me lembrei, eu trabalhei em uma cidade, glória a Deus, e lá havia um inimigo do evangelho, um sacerdote inimigo do evangelho. E a gente pregava na praça e ele parava para assistir o culto, ele ficava no carro dele de longe, ele era um sacerdote inimigo do evangelho. Aí ele dizia: e agora os crentes ficam dizendo, nós somos lavados no sangue de Jesus, e vocês da minha religião fica com a boca aberta. Diga com boi de cão que são lavados também. Glória a Jesus. Aleluia, ele dizia isso lá pela rádio, e a gente escutava ele dizendo isso: com boi de cão vocês também são lavados no sangue de Jesus, xingando o povo dele. Meus amados irmãos, mas como é que eu sei que sou lavado no sangue de Jesus? Como é que quais são as evidências? Aleluia, porque o evangelho não é só teoria. O evangelho, ele nos leva à prática. O evangelho, ele nos leva à ação. Se eu sou salvo, se eu entrei por esse novo e vivo caminho, olha que coisa linda, eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo porque Cristo morreu, eu sou salvo porque Cristo rasgou o seu corpo na cruz do Calvário. Agora, depois de eu salvo, olha que coisa linda, eu quero nessa versão, na NVI está muito mais clara: importemo-nos uns com os outros. Aleluia, aleluia. Se eu sou salvo, se Jesus me salvou, se Jesus me perdoou, se eu agora tenho acesso a Deus, se eu agora tenho acesso ao céu, se eu agora estou salvo, eu tenho que mostrar essa minha salvação com obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Eu sou salvo porque Cristo morreu. Eu não sou salvo porque dou esmola. Eu não sou salvo porque eu faço bem. Eu não sou salvo porque eu sou gentil. Eu não sou salvo porque eu me importo com você. Eu sou salvo porque Jesus na cruz inaugurou um novo e vivo caminho. Ele me salvou da cruz. Agora, depois de eu salvo, depois que no mesmo capítulo que fala da salvação pela graça, aí diz assim: importemo-nos, aleluia, glória a Deus nesta manhã, irmãos. Nós estamos no mês de Natal, aleluia, nós estamos no final do ano, e a Bíblia manda que nós nos importemos. Na Bíblia corrigida diz: consideremos-nos uns aos outros, mas essa é mais clara, é mais objetiva. É a mesma coisa, mas de uma forma mais lúcida. Importemo-nos uns com os outros. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Já que você é salvo, já que Jesus inaugurou um novo e vivo caminho, já que Jesus abriu a porta para você, você precisa manifestar essa salvação importando, por favor, põe na tela, importando-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor
ao amor. Foi fraco ao amor. Irmão, obra não salva. Quem salva é o novo e vivo caminho que Jesus abriu no Calvário. Mas se eu sou salvo, eu tenho que me importar, aleluia, com os outros. Aleluia. Eu tenho que fazer alguma coisa. Claro que eu não vou fazer tudo, eu não posso fazer tudo. Eu não posso resolver o problema do mundo. Eu não posso resolver o problema da humanidade. Mas eu, como cristão, eu tenho que me importar com os outros, incentivar as boas obras. Eu tenho que procurar saber o que é que alguém está precisando. Eu tenho que procurar fazer alguma coisa. Eu tenho que procurar, meu Deus, me diga alguma coisa. Eu não vou resolver o problema do mundo, porque ninguém pode resolver o problema do mundo. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós somos salvos por Jesus. Foi Ele quem inaugurou o caminho, foi Ele quem rasgou o véu, foi Ele quem nos introduziu na presença de Deus, foi Ele que nos salvou. Agora, depois de salvo, aí o Espírito Santo diz: importemo-nos uns com os outros. Existem obras de misericórdia espirituais e existem obras de misericórdias materiais. O importante é que você se importe com o outro. Se você sabe que alguém está doente e você faz uma visita, você está se importando? Me ajudem. Você está se importando? Se alguém está passando por uma luta e você leva uma palavra de Deus, você está se importando? Se alguém está fraco na fé e você vai lá fazer uma visita e você leva uma palavra de Deus, você está se importando com alguém? Está se importando? Se você cuida de um novo crente, você está se importando? Se você visita um novo convertido e dá-lhe uma palavra de ânimo, você está se importando? Aleluia. Se agora no Natal você procura alguém que não tem um vestido, você procura alguém que está desempregado, não é preguiçoso, não é porque está desempregado porque é preguiçoso, mas está desempregado porque está desempregado. E você chega: olha, eu vou trazer aqui um vestido para tua filha, eu vou trazer um vestido para você ir para o culto de Natal. Ou então eu vou te dar uma cesta natalina, uma cesta básica ou qualquer coisa em benefício de alguém. Ou você procura os pobres de uma instituição. Se você tem um pouquinho mais de recurso, você leva numa instituição séria, numa instituição caritativa séria. Você está se importando com os outros. Aleluia. Não é aquele se importar com os outros da hipocrisia, né? Glória a Deus, dos partidos políticos hipócritas que fingem que estão se importando com as pessoas, mas não estão. É só fingimento, é hipocrisia. Aleluia. Mas é aquela coisa da alma. Aleluia. Assim como Cristo se importou comigo, eu tenho que me importar com os outros. Coloca de novo, irmão, na tela esse versículo: importemo-nos uns com os outros, para que nos incentivemos ao amor. E ao que, meus amados irmãos? E ao que, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a igreja do Farol. Aleluia. Que Deus abençoe quem estiver ouvindo esta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Celebre essa ceia chorando, celebre essa ceia dando glória a Deus, porque Jesus inaugurou um novo e vivo caminho. Que Deus abençoe em nome de Jesus.